Salve minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho, você sabe. E hoje nós vamos continuar aqui a leitura do livro de Josué, capítulo 9. Antes disso, lembre-se, assista o vídeo até o final, pelo amor de Deus, tá bom? E deixa o seu like aí, isso só para começar, no final você vai ter mais umas instruções para seguir aí. Capítulo 9 do livro de Josué, luta e oposição. Ouvindo essas notícias, todos os reis da Cisjordânia, da região montanhosa da planície e de toda a costa do mar Mediterrâneo até o Líbano, tanto heteus como amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, se aliaram de comum acordo para combater contra Josué e Israel. Aliados estratégicos. Os habitantes de Gabaon, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram um estratagema. Juntaram provisões, carregaram os jumentos com sacos velhos e odres de vinho velhos, rasgados e consertados, calçaram os pés com sandálias velhas remendadas, vestiram-se com roupas velhas, e o pão que levavam para comer era seco e esmigalhado. Foram então encontrar Josué no acampamento em Gilgal, e disseram a Josué e aos israelitas: estamos chegando de uma terra distante, façam aliança conosco. Os israelitas responderam a esses heveus: certamente vocês vivem aqui perto. Como podemos fazer aliança com vocês? Eles responderam a Josué: somos seus servos. Josué insistiu: quem são vocês e de onde estão vindo? Eles responderam: seus servos vêm de uma terra muito distante, por causa do nome de Javé, seu Deus, pois ouvimos falar da fama dele e de tudo o que realizou no Egito. Sabemos de tudo o que ele já fez aos dois reis amorreus da Transjordânia, a Seom, rei de Rezebom, e a Og, rei de Bazã, em Astarote. Nossos anciãos e o povo de nossa terra nos aconselharam: peguem provisões para o caminho e vão ao encontro deles, e façam a proposta de se tornarem servos deles. Portanto, façam aliança conosco. Vejam o nosso pão, estava quente quando o pegamos em nossas casas, no dia em que partimos para vir até vocês, e agora aqui está ele, seco e esmigalhado. Estes odres de vinho eram novos quando os enchemos, e agora aqui estão todos rasgados. Nossas roupas e sandálias estão gastas por causa do longo caminho que fizemos. Os oficiais de Josué experimentaram as provisões, mas não consultaram Javé. Josué os tratou pacificamente e fez aliança com eles, comprometendo-se a respeitar-lhes a vida. Os responsáveis pela comunidade também prestaram um juramento a eles. 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ficaram sabendo que eram seus vizinhos e que viviam aí perto, pois os israelitas partiram e chegaram 3 dias depois às cidades deles, Gabaon, Cáfira, Berote e Cariate Yarim. Os israelitas não os atacaram, porque os responsáveis pela comunidade lhes haviam feito um juramento por Javé, Deus de Israel. Por isso, toda a comunidade murmurou contra os responsáveis. Então, os responsáveis explicaram à comunidade: nós fizemos a eles um juramento por Javé, Deus de Israel, e por isso agora não podemos tratá-los mal. Vamos fazer o seguinte: respeitaremos a vida deles para que não nos aconteça um castigo, por causa do juramento que já fizemos a eles. Os responsáveis então decidiram: eles ficarão vivos, mas se tornarão rachadores de lenha e carregadores de água para toda a comunidade. Todos concordaram com a proposta dos responsáveis. Então Josué mandou chamar os Gabaonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que vinham de longe, quando na verdade moram perto de nós? Pois bem, daqui para frente vocês serão malditos. Não deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa de meu Deus. Eles responderam a Josué: nós, seus servos, fomos informados de que Javé, seu Deus, tinha garantido a Moisés, seu servo, que entregaria a vocês toda a terra e exterminaria diante de vocês todos os habitantes. Nós tememos muito pela nossa vida, e por isso agimos assim. Agora estamos em suas mãos. Trate-nos conforme lhe parecer melhor e justo. E Josué tratou-os como havia combinado, livrando-os das mãos dos israelitas,
que não os mataram. Nesse dia, Josué os colocou como rachadores de lenha e carregadores de água a serviço da comunidade e do altar de Javé, no lugar escolhido por Javé até o dia de hoje. Capítulo 10. Reação dos poderosos. Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia tomado Rai e a consagrar ao extermínio, que havia tratado Rai e seu rei como fizera com Jericó e seu rei, e que os habitantes de Gabaon tinham feito aliança com Israel e viviam no meio dos israelitas. Adonisedeque ficou apavorado, pois Gabaon era uma cidade grande, como as cidades reais. Era uma cidade maior do que Rai, e seus guerreiros eram todos valentes. Então Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roam, rei de Hebron, a Farã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Dabir, rei de Eglon. Subam até aqui e me ajudem, precisamos derrotar Gabaon, porque essa cidade fez aliança com Josué e os israelitas. Os 5 reis amorreus, os reis de Jerusalém, Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, se reuniram, subiram com seus exércitos, cercaram e atacaram Gabaon. Os Gabaonitas mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone seus servos, venha depressa até aqui para nos salvar. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que habitam na serra se reuniram contra nós. Então Josué subiu de Gilgal, levando todo o pessoal de guerra e todos os guerreiros valentes. Javé disse a Josué: não tenha medo deles, que eu os entregarei em suas mãos, e nenhum deles conseguirá opor resistência a você. Josué partiu de Gilgal e, depois de ter marchado a noite toda, atacou de surpresa os reis. Javé dispersou os inimigos diante de Israel, causando-lhes uma grande derrota em Gabaon, e os perseguiu até o caminho da subida de Bet-Horon, derrotando-os até Azeca e Maceda. Enquanto eles estavam fugindo diante de Israel na descida do Bet-Horon, Javé mandou do céu uma forte chuva de pedras grandes que matou os inimigos até Azeca. Morreu mais gente por causa da chuva de pedras do que pela espada dos israelitas. No dia em que Javé entregou os amorreus aos israelitas, Josué falou a Javé e disse na presença de Israel: Sol, detenha-se em Gabaon, e você, lua, no vale do Aialon. E o sol se deteve e a lua ficou parada até que o povo se vingou dos inimigos. No livro do justo está escrito assim: o sol ficou parado no meio do céu e um dia inteiro ficou sem ocaso. Nem antes nem depois houve um dia como esse, quando Javé obedeceu à voz de um homem. É porque Javé lutava a favor de Israel. Depois, Josué voltou com todo Israel para o acampamento de Gilgal. Os 5 reis amorreus fugiram e se esconderam na caverna de Maceda. Informaram então a Josué que os 5 reis estavam escondidos na caverna de Maceda. Josué disse: rolem pedras grandes à entrada da caverna e coloquem guardas aí. Vocês, porém, não parem. Persigam os inimigos, cortem a retaguarda e não os deixem entrar nas cidades deles. Pois Javé, o Deus de vocês, os entregou em suas mãos. Quando Javé e os israelitas acabaram de derrotar os inimigos, exterminando-os aqueles que conseguiram escapar, vivos entraram nas cidades fortificadas. Todo o povo voltou são e salvo para o acampamento de Josué em Maceda, e ninguém abriu a boca contra Israel. Então Josué disse: abram a entrada da caverna, tirem de lá os 5 reis e os tragam aqui. Foram e levaram da caverna os 5 reis, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando levaram esses reis, Josué convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes que o haviam acompanhado: venham aqui e coloquem o pé sobre o pescoço de cada um desses reis. Eles se aproximaram e puseram o pé sobre os pescoços dos reis. Josué disse: não tenham medo, nem se acovardem. Sejam fortes e corajosos, porque Javé tratará da mesma forma a todos os inimigos contra os quais vocês terão que lutar.
Em seguida, Josué matou os reis e mandou suspendê-los em 5 árvores, onde eles ficaram suspensos até o entardecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que fossem tirados das árvores e jogados na caverna onde se haviam escondido. Colocaram pedras grandes à entrada da caverna, as quais permanecem aí até o dia de hoje. A conquista do sul. Nesse mesmo dia, Josué tomou Maceda, passou os habitantes ao fio da espada, consagrando ao extermínio o rei e todas as pessoas que nela se encontravam. Não deixou nenhum sobrevivente e tratou o rei de Maceda como havia tratado o rei de Jericó. Então Josué passou, com todo Israel de Maceda para Lebna, e começou o combate contra Lebna. Javé entregou também Lebna nas mãos de Israel, que passou ao fio da espada o rei e todos os que viviam na cidade. Não deixou nenhum sobrevivente, e tratou o rei como havia tratado o rei de Jericó. Então Josué passou com todo Israel de Lebna para Laquis, acampou em frente e começou a combatê-la. Javé entregou Laquis na mão de Israel, que no dia seguinte tomou a cidade e passou ao fio da espada todas as pessoas que aí viviam da mesma forma como já havia feito com Lebna. Horam, rei de Gazer, subiu para socorrer Laquis, mas Josué o derrotou juntamente com seu exército, sem lhe deixar nenhum sobrevivente. Então Josué passou com todo Israel de Laquis para Eglon, acampou em frente e começou a combatê-la. Nesse mesmo dia tomaram a cidade e passaram ao fio da espada os habitantes, consagrando ao extermínio todas as pessoas que nela viviam, conforme tudo que já haviam feito a Laquis. Depois, Josué subiu com todo Israel de Eglon para Hebrom e começou a combatê-la. Tomaram a cidade e passaram ao fio da espada seu rei e também toda a sua população e as cidades dependentes. Não ficou nenhum sobrevivente, conforme o que já haviam feito com Eglon. Consagraram a cidade ao extermínio juntamente com todas as pessoas que nela viviam. Em seguida, Josué voltou com todo Israel para Dabir e começou a combatê-la. Tomou a cidade, bem como o seu rei e todas as cidades dependentes. Passaram a população ao fio da espada, consagrando ao extermínio todas as pessoas que nela viviam. Não ficou nenhum sobrevivente. Josué tratou Dabir e seu rei da mesma forma, como havia feito a Hebrom, a Lebna e a seus reis. Desse modo, Josué conquistou toda a região montanhosa, o Negueb, a planície e as descidas das águas, juntamente com seus reis. Não deixou nenhum sobrevivente, mas consagrou ao extermínio todo ser vivo, como Javé, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué conquistou desde Cádiz-Barne até Gaza e toda a terra de Gósen até Gabaon. Josué tomou todos esses reis e seus territórios de uma só vez, porque Javé, Deus de Israel, combatia em favor de Israel. E Josué voltou com todo Israel para o acampamento em Gilgal. Muito bem. Terminamos aí a leitura desses 2 livros. Agradeço a você que acompanhou a leitura comigo. Além de ter assistido o vídeo até o final e deixado o seu like, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Mande esses vídeos para quem você conhece que deveria estar lendo a Bíblia junto com você. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e comente aí embaixo. Continuamos firmes. Tá certo? Então, agradeço demais. Façam todos um ótimo dia e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau!